Boa noite. Vamos saudar os nossos telespectadores. Bem-vindos ao nosso trabalho. Vamos começar. Página 20. Vamos contar uma história de amor, dessas que se falam no meio da dor, como se fosse uma lenda bem viva. A vida assim é fonte viva, centeira de luz.
envolve na tua paz, Senhor. Fortalece os teus mensageiros e a todos nós, ajudando-nos a concentrar a nossa atenção na tua mensagem, que certamente não deixarás de nos enviar hoje, para que possamos melhor aprender e compreendê-la e também aplicá-la na nossa vida. Se é connosco que nos abençoa os trabalhos que vamos agora iniciar. Página 29. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Não se turve o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já vos teria dito, pois vou para vos preparar um lugar. E depois que me tiver ido, o que vos tiver preparado o lugar, toldarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. São João, capítulo 4, versículos 1, 2, 3. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos desencarnados estadias apropriadas à sua evolução. Independentemente da diversidade dos mundos, estas palavras podem também dizer respeito ao estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme esteja mais ou menos depurado e compreendido os liames materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas de tudo. Perdi-me. Peço desculpa. O aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que possui, variam ao infinito, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros elevam-se e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados deambulam nas trevas. Os felizes gozam de uma luz resplandecente e do espetáculo sublime do infinito, enquanto, enfim, o mau, cheio de remorsos e pesares, muitas vezes só, sem consolações, separado dos objetos de seu afeto, geme sobre o aperto dos sofrimentos morais. O justo, junto com aqueles que ama, goza dos afetos de uma felicidade indizível. Também nisso há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. É uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem isto. Tenhamos fé. Sabia o Mestre que, até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar, adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda a parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de cobarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quando é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das suas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar o próximo, abeirando-se da multidão, com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio dos seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta.
Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. É uma passagem do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Não se turve o vosso coração. A mensagem de Jesus, que é para nós, a boa nova de Jesus, que é para nós o texto fundamental de toda a doutrina, embora alguns companheiros considerem que o texto fundamental é o livro dos Espíritos, é evidente que é o livro dos Espíritos que dá nome, que dá origem ao Espiritismo. E Espiritismo é também espiritualismo, mas o espiritualismo não é necessariamente espiritismo. E, portanto, o nome que deu o nome ao espiritismo foi Espírito. Então, quando Jesus fala, não se turve o vosso coração, fala seguramente naquilo que poderia ser considerado o coração do Espírito, porque a matriz do corpo físico está, nos dois sentidos, impressa no perispírito, como a matriz do espírito, através do perispírito, depois se projeta no corpo físico. E já temos dito, por isso é que muitas vezes as crianças nascem parecidas com a mãe e depois passam a ser parecidas com o pai, ou vice-versa. Exatamente porque há uma relação do passado, há uma relação daquilo que alguns cientistas chamam o modelo organizador biológico e que muito simplesmente Allan Kardec designou como perispírito, à semelhança daquela película que envolve a semente e que os cientistas chamaram perisperma. Então o perispírito é o que envolve o espírito e que lhe dá forma ao corpo. E por isso é que algumas pessoas que tiveram uma ligação muito grande no passado com o pai começam, por vezes, geneticamente a parecer-se com a mãe, mas a ligação com o pai, digamos assim, as referências genéticas, vêm depois a moldar-se de acordo com aquilo que já era, que já foi, muito antigamente. Mas há muitas situações curiosas, por exemplo, há pessoas que não têm nada a ver uma com a outra, conhecem-se, casam, e ao fim de 50 anos de ligação começam a parecer-se uma com a outra. Começa o marido a parecer-se com a mulher e a mulher a parecer-se com o marido. Há determinados sinais, mesmo físicos, que a gente diz, bolas, que são irmãos, se calhar são irmãos. Porque é uma aproximação, digamos assim, de envolvimento. Antigamente chamava-se a seleção natural, quer dizer, as pessoas ou morriam porque não prestavam, dizia-se, ou então, naturalmente, se aproximavam daquilo que tinham sido, daquilo que são e no futuro, seguramente, daquilo que virão a ser. Há hoje pessoas que a gente conhece que têm, enfim, quer dizer, têm sinais claros de serem orientais, os olhos, às vezes, em bico, quer dizer, as aparências, os sinais físicos, têm a ver com vidas anteriores. E há pessoas que até ao visitarem países desses, distantes, se sentem como se estivessem em casa, sentem-se melhor do que no seu próprio país atual. Exatamente porque são essas, digamos assim, essas saudades, entre aspas, esses contactos, essas ligações que tiveram com outras culturas, com outras raças, porque nós somos todos espíritos e não temos raça quanto espírito, mas depois vamos distribuindo pelas diversas raças que existem, desde as africanas ou até as australoides ou australianas ou daquela zona da Nova Zelândia, até aos Urais, até à zona Eurásia, não é? E também Índia. Dizem alguns historiadores, alguns estudiosos, dizendo que os índios americanos tiveram a sua origem nos índios europeus, naquilo que nós chamamos os indianos. Há pessoas que dizem, como é que pode ser isso? Na altura não havia barcos, até os barcos, as barcaças iam ali meio de quilómetros no mar e depois voltavam para trás, não tinham grande autonomia para ir muito longe. Como é que são dali? Mas dizem que nos processos migratórios, antigamente, que na fuga ou na marcha para norte,
Naturalmente, para sul não tinham grande saída, porque a Índia não tinha grande saída para sul, era o mar até a Antártida. Então que os povos se deslocavam. Eram povos nómadas, deslocavam-se para norte. E terá acontecido que esses índios da Índia, ou esses indianos, terão atravessado o Estreito de Bering, terão passado para o outro lado do Polo e descido pelo continente americano, pelo Alasca, por aí fora, e espalharam-se por todo o Brasil, ou por toda, a América do Norte, a América do Sul, a América Central, e então eram conhecidos como os índios. Como é que foram conhecidos como os índios? Depois de descobertos esses países, exatamente pela similitude, pelas parecenças que tinham com os povos da Índia, dali da Centro Europa, Eurásia. E até é curioso que o infante Dom Henrique tenha sugerido, já como espírito, aos navegadores ou aos, digamos assim, nautas, aos dirigentes da Escola de Sagres, que mandasse que os barcos, que as caravelas, se deslocassem para oeste, porque poderiam encontrar os índios. Quer dizer, é logo ali ao virar do mar, não é? Ao passar para o outro lado do mar, talvez encontrassem a Índia, que era a Índia das especiarias, das riquezas, do ouro daquela época. Era isso que fazia fortunas, as especiarias vindas da Índia. Então, há esta relação rássica. Há uma parecença, algumas semelhanças entre os índios americanos e os indianos. Algumas parecenças rássicas. Hoje, dizem os cientistas, que é praticamente impossível, colhendo uns milhares de doses de sangue de mais variadas raças, misturando tudo e colocando sobre um laboratório, que é extremamente difícil de saber se o sangue é de negro, se é de índio, se é de ocidental, se é de europeu, se é de oásio, etc. É quase impossível saber. E porquê? Por causa da miscigenação que houve ao longo dos séculos, da mistura sanguínea. E, portanto, quer dizer, não é possível, porque o A, o grupo B, o grupo AB, o grupo O, todos esses grupos sanguíneos se misturaram de uma maneira tal que não é fácil, embora hoje seja mais fácil do que aqui há uns 20 ou 30 anos atrás, por causa do ADN, por causa da análise do ADN. Mas, nessa miscelânea, nessa mistura de rássica, está de alguma forma a espelhar aquilo que vai ser o futuro no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual não há negro, não há branco, não há mestiços. Dizem algumas pessoas, não, mas há, porque há os pretos velhos que trabalham nas quimbandas e trabalham lá nas umbandas e nos terreiros, para aí de fora, há os pretos velhos. Mas os pretos velhos são na carne, levaram marcas no pé do espírito por uma opção pessoal. Alguns pretos velhos, com quem dialogamos há anos, diziam que estavam a seu próprio pedido na condição de negros para subjugarem o seu orgulho, para reduzirem, eliminarem o orgulho, a vaidade, o ódio que tinham pelos escravos, porque eram as reencarnações dos esclavagistas egípcios, que eram naturalmente muito ligados ao exercício da medicina natural, da medicina naturalista, eram muito ligados ao uso das plantas, ao uso dos elementos da natureza para as curas, para as mesinhas, para os medicamentos na época. E então mataram muita gente, destruíram muita gente, subjugaram muita gente e vieram naturalmente na condição de escravos. Como escravizaram, como fizeste acharás, Jesus ensinou isso com clareza, acharam a escravatura. E então diziam eles que pediram, depois de sofrerem nos terreiros os açoites, os troncos, todo aquele martírio, pediram para continuar ainda nessa condição, para que fossem olhados como gente inferior e aí pudessem domar os seus instintos, o seu orgulho, a sua maneira de ser. Mas têm grandes conhecimentos na área da botânica, na área da mineralogia, da utilização dos elementos de natureza para curar, para ajudar, para tratar. Embora é evidente que na Terra haja muitos negros, agora já não na condição de escravos, já passou. A escravatura já acabou há mais de 100 anos, há muito mais, pelo menos naquilo que respeita ao Brasil. Embora haja escravatura hoje, na Europa, se calhar em Portugal, e na Espanha, nos países mais evoluídos,
Há escravatura, continua a haver escravatura, de uma outra forma, a escravatura económica. Mas isto é tal história, não é? O Hitler quis dominar a Europa pelas armas e a Alemanha domina a Europa com outras armas, não é? Há outros meios de fazer a guerra. Dominam economicamente. Agora pergunta-se, porquê é que dominam economicamente? Porque são um povo, aliás, não só os alemães, mas todos aqueles países que são constituídos por aquelas, digamos aqui, por aquelas raças, a raça ariana, que faz disputa com a raça judia ou judaica. E porquê? Porque também têm a mania que são o povo escolhido, têm a mania que são o povo mais importante, o povo mais evoluído, os judeus e os alemães. Daí a guerra entre alemães e judeus que deu aso à Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, essa gente tem um estilo de vida completamente, eu quase diria, impossível de ser vivida por nós. Nós tivemos na Alemanha aqui há uns 30 anos atrás, 30 muitos anos atrás. Quero sempre ser novo, não é? Mas as coisas não são assim. Há mais de 40 anos. E então, há 45 anos. E então vimos uma coisa curiosíssima. Os alemães não comiam pernas de frango, não comiam bifes, não comiam a carne, digamos assim, que agora a gente vê aí nos estádios mais cara, mais tenra, mais não sei o quê. Não comiam. Comiam o que não podiam exportar. E o que é que não podiam exportar? Os restos da carne que escolhiam. E faziam da carne o quê? Salsichas. Aqui em Portugal muita gente não sabe, mas na Alemanha a pessoa vai a um restaurante e come salsichas a metro. 70 centímetros de salsichas, mas não é daquelas salsichas daquelas que a gente vê aí, tipo alemão. Não, eram salsichas, não é? Enormes. Era a metro. E eram grossinhas, não eram daquelas fininhas. Eu digo isto à vontade, porque nessa altura, no restaurante ao que eu fui, comi 70 centímetros de salsicha. Não é? Era uma altura que tinha uma boca maior do que o estômago, não é? E então, as coisas davam para isso. Mas não comiam carne. Era toda a carne para exportação. Comiam batatas guisadas com salsichas. Em toda a parte. É uma cultura de tal maneira diferente da nossa, que eles chegavam a comer pouco. Eu nunca tinha comido, mas agora podem experimentar, se quiserem, sopa de melancia. Sopa de melancia. E depois comiam uma coisinha, 2 ou 3 salsichas com uma batata. Copos em cima da mesa não havia. Eu estive num quartel militar. Não havia porque era proibido beber. Depois saíam ao fim do serviço e caíam de tanto beber. São coisas diferentes. No dia seguinte estavam impecáveis, aquela cultura ariana. São coisas diferentes. Nós aqui, para recuperar o país, imagina, se a gente deixasse de comer a coxinha de frango, deixasse de comer não sei o que do Peru, os bifinhos de Peru e tal, os bifinhos dos coelhinhos, que eu até pensava, há tempos fui a um restaurante, coelhinho, não sei o que, grelhado. Eu pensava que eram coelhos, afinal eram umas peças lá do porco, lá da coisa, que são os coelhos da coisa. Eu estava a pensar que era coelho mesmo, há caçador, ou sei se há caçador. Mas era impossível em Portugal isso acontecer. E depois os estrangeiros para cá comem, mas muito bem. Mas lá eram os comprimidos no final da refeição para complementar. Para complementar as proteínas, etc., que eram necessárias para o corpo. E tinha camaradas meus, na altura, não tem nada da tropa, atenção. Sofriam do estômago, úlceras do estômago, e mais não sei o quê e tal, e não tiveram o mínimo problema durante 15 dias em que estivemos lá com a comida. Tiveram o mínimo problema. Porquê? Porque nós comemos muito bem, às vezes muito bem mal, não é? E porque usamos aqueles condimentos, aquela coisa toda, que arrebenta com os nossos aparelhos digestivos. Daí, devia haver um levantamento, se quisessem fazê-lo, mas não querem fazer. Há um levantamento das doenças em Portugal, feitas pelo Serviço Militar, que é impressionante. Foi mais de, 2 ou 3 milhões de mancebos que passaram pelo Serviço Militar, foram analisados, foram, digamos assim, investigados em termos sanitários. Daí saber-se, por exemplo, que a beira alta a água não tem calcário e as pessoas naturalmente têm problemas de dentes, de dentição, de falta de calcário, falta de cálcio no organismo. E outras horas
Por exemplo, aqui também, onde também há mais problemas cardíacos, por causa das pimentas, por causa dos ingredientes que põem nas chouriças, aquela coisa bem vermelha, aqueles pimentões, aquela coisa toda, que é realmente uma forma de, digamos assim, de fazer as coisas para a cozinha, que são extremamente violentas para o corpo físico. Mas nós não analisamos nada disso em termos de consequências do depois, o que é que vai acontecer a seguir. Ai, morreu, enterrou-se, acabou. Não é nada disso. Isso era o que se pensava. Pensava-se até, que há uns 30 ou 40 ou 50 anos atrás, que abortar, era uma coisa natural. Porque, inclusivamente, a Igreja considerava que até às 12 semanas aquela coisa não era um ser humano. Era uma coisa que estava ali na barriga da mãe. Às vezes até acontecia que eram coisas que depois não existiam. Eram as falsas gravidezes e essa coisa toda. Porquê? Porque o espírito ainda estava muito adormecido nas mentalidades religiosas que mandavam, não é? Quem é que mandou no mundo até ao século XIX? A Itália não existia. A Itália, que considera muita gente dos países mais antigos do mundo, não existia. Não existia a Itália. A Itália foi o Garibaldi que resolveu dar um murro na mesa e um pontapé no cavalo e arrancou para se libertar da Igreja, quando surgiu apenas o Estado do Vaticano. Porque toda aquela região era dominada pelos religiosos, vamos dizer, pelos religiosos, não pela Igreja. Porque a Igreja é o povo de Deus e o povo de Deus não tinha nada que se meter nesses assuntos. A ciência era dominada pelos religiosos. A cultura, de uma forma geral, eram os religiosos que a davam. E, portanto, eram os religiosos. Mas quem eram os religiosos? Muitos de nós estamos aqui. Alguns até nem conseguem disfarçar hoje, por exemplo, até disfarçar o que foram na outra vida anterior, ou 2 vidas antes. A mim disseram, pois ele sabe muito evangelho, que andou 12 anos no seminário. É provável que tenha dado 12 anos no seminário há 150 anos atrás, ou há 200 anos atrás, porque desta vez não era possível andar 12 anos no seminário e ir com 17 anos para o exército. Não era possível. Tinha que ir para lá quase quem... Não é? Naquela coisa da roda, não é? Que se deixavam nos conventos abandonados e tal, depois faziam 5 anos num só ano. Mas é natural que tenha andado 10 anos ou 12 anos num seminário aqui há 100 anos, há 150 anos. Mas há pessoas que não disfarçam a forma de falar, quer dizer, fazem o discurso, meus irmãos, e tal, olham para o teto, olhos fechados e tal, e dizem sempre aquelas mesmas ladainhas. Eu estou a falar mesmo no movimento espírita. Há pessoas, às vezes, que se conhecem pelo seu porte. Reparem só o que eu estou a dizer. Pelo seu porte, pela forma de andar, segurando a mitra. Também chamada porra. Não é? A porra, que é um palavrão, que o meu pai, quando a gente dizia um porra à mesa, levava, se estivesse ao lado uma coçadela, porque é uma interjeição pejorativa. Mas porra é a mitra do bispo, está no dicionário. É aquela coisa que põem assim... E que se a pessoa se distrair, cai. Então, para não cair, há uma postura que os sacerdotes e os bispos tomavam, e há outros maiores, quando em vez de ser a mitra, aquela coisa alta, que a pessoa, para aguentar aquilo, as mulheres têm muita culpa dessa coisa, porque já não é do tempo de muita gente. Usavam as rodilhas, em cima faziam uma rodilha, põem em cima da cabeça para segurar a canasta do peixe ou para segurar a coisa da roupa. E apanhavam aquela posição, para endireitar aquela coisa, para não cair, e depois, ao longo do tempo, davam cabo da coluna, muitas vezes, ao longo do tempo tomavam aquela postura e ficavam assim. Então há hoje pessoas que a gente olha assim, quem foi este padre, este bispo? Os padres não usam a mitra, não é? Só quando passa a bispo é que usam aquela mitra vermelha. E por aí fora. Nota-se claramente, ou por falar, mas falar pode ter sido padre, porque ele aquela dimensão da voz e tal, às vezes uma voz muito adocicada, muito não sei quantos e tal, ocasional, não é? Porque às vezes é adocicada numa ocasião e depois noutra ocasião não é adocicada, é ripeirada, que dá nos coisas, coitado, nos seus paroquianos. Mas são hábitos de quem nossos, porque quem foram os padres, as freiras e companhia limitada? Nós. Mas agora não, eu freire, nem pensar nisso, não tenho jeito nenhum para isso. Eu não sei se ouviram a notícia, é desta semana, salvo erro, que lá num convento, lá não sei quantos, foram descobertos 800 cadáveres de crianças, de bebés, de fetos. Havia antigamente, para quem fazia isto? Nós.
Éramos nós, não eram os outros malandros antigamente. Os malandros éramos nós. E ainda mostramos aí muitas inclinações na nossa vida para essas coisas. Mas onde houver um convento de franciscanos, há um convento de clarisses. Já repararam? Quase todo o lado. Há um convento de franciscanos cá em baixo e o das clarisses lá em cima. Coimbra é um exemplo apagado disso. O convento de Santa Clara Velha, ou Santa Clara Nova, já nem sei se é velha ou se é nova. E cá abaixo o convento dos franciscanos, que agora foi restaurado, não sei quanto e tal. E há indícios da ligação por túneis entre o convento de Santa Clara e o convento dos franciscanos. E há indícios e há provas do aparecimento também de restos mortais de crianças, de bebés, de fetos, que eram realmente abortados, porque era um escândalo, seria um escândalo, freiras e padres metidos no barulho. Há um livro que Camilo Castelo Branco traduziu ao português, não é um livro, não é dele, mas também não sabem quem é o autor, que não o assinou. A Freira no Subterrâneo, que é uma coisa louca. É uma loucura, isto foi tudo descoberto, porque ela esteve castigo, porque se opunha a determinados prazeres, a determinadas vícias e tal, esteve presa num subterrâneo, num sítio que não tinha altura, vivia assim durante muitos anos, até que o autor daquele, digamos assim, o acusador, resolveu arrepender-se e confessar que ela estava ali presa e o namorado, que a tinha perdido de vista, porque ela foi proibida pelos pais e foi metida no convento, é que acabou por depois descobrir toda aquela trama. Isto é um escândalo europeu. O convento fechou, não sei se era na Checoslováquia, por ali, o convento fechou com aquele escândalo, porque o bispo disse, eu vou até ao fim, eu vou descobrir tudo o que se passou, e foi. E aquela gente toda, mas quem mandava era a Madre Abadesa. A Madre Abadesa que era a principal autora. Mas quem era essa Madre Abadesa? Provavelmente anda aí numa situação miserável, num anonimato total, sem ninguém a conhecer ou a apontar, mas seguramente com um olhar altivo de orgulho e de coisa tal, porque não se arrependeu daquilo que fez. Então há histórias dessas terríveis. Quem foram os protagonistas, ou quem foram? Nós. Nós vemos aí pessoas com essas inclinações, não mudaram nada. Não mudaram nada. Eu tinha uma pessoa que dizia assim, eu nunca, já aqui contei, eu nunca menti. Bolas. Se nunca mentiu, mentiu logo ali. Dizendo que nunca mentiu, porque não era mentirosa com Tomás, que eu conhecia. Não é com Tomás do Presidente da República do antigamente, é com Tomás é habitual, usual, permanente. Então há pessoas que julgam que tudo isto fica num espaço. Aqui há uns 2 ou 3 anos apareceu aqui uma carteira abandonada. Claro. No fim de uma palestra, a carteira apareceu ali num banco qualquer. E nós, claro, fomos ver e tal. Contratamos a dona, estava lá o bilhete de identidade, coisa. E a senhora diz, pois está bem, roubaram-me no Fontelo. Roubaram-me no Fontelo. A pessoa que roubou veio e deixou aqui. Ou entregar isto a Deus. Sei lá, deixar isto a Deus e tal. A senhora, por acaso, não vinha ao centro, nem pouco mais ou menos. E então disse, pois, foi no Fontelo, e fui ao infantário buscar o meu filho, o meu neto, não sei bem, e roubaram-me lá do carro. Mas as pessoas julgam que isto fica no anonimato e ninguém sabe. Não. Isso é o que ninguém sabe. Também é ao contrário, roubar aqui para depois ir deitar não sei onde, os documentos, também é verdade. As pessoas julgam que fazem as coisas todas e que ninguém vê, e que ninguém sabe, e que ninguém descobre. Mas descobre, Deus descobre tudo. Isso não há nada que fazer. Descobre. E tarde ou cedo, quem procede dessa maneira vai ter que se encontrar com a justiça da consciência. Vai ter que se encontrar com a justiça da consciência. E muitas vezes as pessoas fazem isso a quem as protege, a quem as ajuda. A quem as protege e a quem as ajuda. Não é só dizer que os amigos vencem nas ocasiões, não é? Quando a pessoa está em crise, ou está em dificuldade, ou está com problemas, ou não sei o quê, os amigos batem, como dizia no meu tempo, batem à sola. Põem a sola a andar ali, a correr. Mas também há essas pessoas que não têm o mínimo escrúpulo em roubar aqueles que lhe fazem bem. Roubar. Não é desviar do seu legal destino, não é? Portanto, vai roubar 1 euro como roubar 100.000 euros. É roubar, é roubo.
Embora se considere que é um desvio. Quer dizer, uma pessoa que rouba 50 euros, 50 mil euros é roubo. E o que rouba 50 milhões é um desvio, coitado, quer dizer. Não sabia o que é que havia a fazer aos dinheiros porque era responsável e então desviou. Desviou, não sabe bem para quando, mas provavelmente para as ilhas de Fiji ou para as ilhas de não sei onde, ou para Andorra, ou Gibraltar, ou países fiscais. E pensam que isto fica incólume à justiça de Deus, que ninguém vê. Também é bom que as pessoas começassem a olhar, antes de fazerem as neiras, quem está atrás, porque alguém está atrás. Umas vezes para induzir a fazer o mal, e outras vezes para induzir a fazer o bem. Infelizmente, a maior parte das vezes para fazer o mal. E até ficam de tal maneira cegos que não se apercebem que perante a justiça da sua própria consciência, que é Deus em nós, isso vai cair tarde ou cedo. Vai cair na sua consciência e vai fazer doer. Doer duro. E há pessoas que nem se apercebem que chegam a uma situação de miséria, às vezes, de dificuldades terríveis, e avançam para essas soluções e não se apercebem que vai ser pior o futuro. Vai ser pior o futuro. A gente vê os sem-abrigo, na miséria horrível, fome, etc., doenças tremendas e terríveis, e pergunta assim, então, mas coitados? Não há coitados. Não há coitados. Há responsáveis que estão a encontrar-se com aquilo que fizeram no passado, às vezes recente. Às vezes muito recente. E vai surgir essa justiça. Essa justiça vai surgir. Ninguém escapa. Então nós temos que começar a debruçar-nos sobre os ensinamentos de Jesus com essa clareza meridiana. Não faças aos outros o que não queres que os outros façam a ti. Quantas vezes as pessoas entram numa miséria, tinham opulência, tinham tudo, e de repente caem numa miséria. As pessoas até dizem, quanto mais sobe, maior é a queda. Quando se sobe à custa do roubo, ou do desvio, ou do prejuízo de terceiros, aí a queda é mais dolorosa ainda. Não há dúvida nenhuma. Então a gente tem que jogar com esta ação e reação, com a causa e efeito, com o porquê das coisas, para aprender. Mas há pessoas que não aprendem. Queixam-se que isto, queixam-se daquilo e continuam a fazer o mesmo que faziam. Continuam a fazer o mesmo que faziam. E tarde ou cedo isso vai ao de cima. Porque há um dia que a pessoa pisa ao risco e é descoberta. Pisa ao risco e é descoberta. E depois há aqui Del Rey que as pessoas são todas injustas, não me dão isto, não me dão aquilo, tiraram-me isto, tiraram-me aquilo, eu sou um miserável porque toda a gente me persegue, ninguém quer saber de mim. Mas não quer saber porque a pessoa é aquilo que é, que mostra ser e não tem merecimento. Não tem merecimento. E por mais que a gente fale dessas coisas aqui, não falamos dessas coisas aqui, por mais que a gente fale, há muita gente que não entra por um ouvido e sai pelo outro. Depois admiram-se que, eu melhorei, mas depois fiquei na mesma. Mas não andei uns dias bem, depois não sei o quê. Mas... Porque não é possível acreditar que os espíritos andam todos cegos. Andem todos cegos. Não é possível. Quando a pessoa não presta ajuda, nós podemos não ver e bandeiramos, coitados, não sei o quê, vamos ajudar. Mas os espíritos sabem que não é verdade. Que não é verdade. Nós vemos, na maior parte de nós, com os olhos da carne, mas eles veem tudo o que se passa à volta, com os olhos do Espírito. E sabem se as pessoas merecem ou se não merecem. Não adianta nada assim, olha, eu preciso de trabalhos mediúnicos porque eu fico melhor, mas depois fico pior. Mas fico melhor, mas depois fico pior. Mas tem que ficar. Tem que ficar porque não faz nada para melhorar. Não faz nada para controlar os seus instintos, não faz nada para controlar a sua maneira de ser, os ralhos da discussão, não faz nada. Normalmente acusam um ou outro, marido ou mulher, de serem isto, de serem aquilo, de serem aquilo outro, e não se olham. Não se olham. Não veem as provocações que fazem aos outros, pois os outros reagem de determinada maneira. Não se olham. Não mudam nada, não se transformam a sua vida. Mas o cristão será conhecido pelo esforço que fizer, lei-se espírita, pelo esforço que fizerem hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Não é ser de um dia para o outro perfeito, que isso é tudo treta. É tudo treta. Ninguém consegue mudar assim radicalmente de um momento para o outro. Pode fazer menos mal hoje e amanhã fazer o dobro. É como quem vai deixar de fumar, não é? Fuma menos um cigarro e menos um cigarro, e chega a certa altura, deixei, e passado um mês voltam a fumar 3 e 4 maços, ou 2 e 3, ou 1 e 2. Porque não é assim que a gente... se a gente disser de um dia para o outro, eu não fumo mais,
E se tiver vontade, não fuma mesmo. Mas se não tiver vontade, vai fumar. Mas eu não volto a prejudicar ninguém. Eu não volto a dizer mal dessa pessoa, eu não volto a dizer. E aguentar ali uma vontade de saltar outra vez a terreiro e de destruir a vida do outro. E vai andando. 15 dias, já assim, bola, chega, bomba, tira-se para cima do outro e toca de caluniar e destruir a vida. Ora, isto não adianta nada estarmos enganados uns aos outros. Porque a nossa consciência ninguém engana. Leia-se. A nossa consciência é Deus. Deus que envia os seus mensageiros. Não está agora Deus aqui a preocupar-se com cada um de nós. Ou Jesus veio agora ver a nossa casa e tal. Havia aí uma ordem, criaram uma coisa engraçada, que as pessoas embarcam nova ordem de Jesus. Quem for da nova ordem de Jesus tem que deixar não sei quanto de herança. Quem for a nova... Não é Jesus, porque Jesus não precisa de dinheiro. Quem for da nova ordem de Jesus, Jesus vai 2 vezes por semana à casa. Imagina! 1 milhão de pessoas da nova ordem, Jesus ia 2 vezes por semana à casa de cada um. Treta! Não é possível acreditar nesta barbaridade. Mas as pessoas embarcam. Tem que se pôr não sei quantas velas à Nossa Senhora de Fátima. Mas a Nossa Senhora de Fátima vai-se agora preocupar com as velas. Que, aliás, eu já assisti, não é? Agarrar um caixote de velas, deitar para sair do Ciro, entra num canal por ali fora e vai fazer outras velas. Mas a Senhora de Fátima está agora preocupada com as velas que se põem acesas e que não servem para nada, porque quando as velas estavam ali a arder, vá que não vá, vinham lá os sofredores, os espíritos que estavam em sofrimento, punham-se ali à volta da vela, porque eles acreditam que a vela é uma luz e que a luz tal, não sei quanto. Mas a luz é Jesus, não é a vela. Não é a vela. A vela é uma coisa da terra e tal. Que atrai muitos espíritos que comungam dessa ideia. Pôr uma vela ao Santíssimo, pôr uma vela à Santíssima Trindade, pôr uma vela ao coração de Jesus, pôr uma vela... Até já se conseguiu tirar o coração de Jesus cá para fora, para dizer que é o Sagrado Coração de Jesus. Jesus é Jesus. Não tem pernas, nem braços, nem coração, não há nada disso. É perfeito, atingiu a perfeição, está consubstanciado ou transubstanciado, é uma coisa transcendental, com Deus, porque atingiu, todos podemos ser deuses, ele disse, todos podeis ser deuses. Ele é Deus nessa condição, não de Criador, porque só há um, mas de co-criador, trabalhador em tudo isso. Então nós podemos, de facto, fazer isso e mudar. Então ninguém vê que a gente não muda, ninguém vê que nós não fazemos um mínimo esforço. Quer dizer, daqui a um bocado vão à sala, os espíritos são ajudados. Mas claro que a sala de trabalho é para ajudar os espíritos desencarnados. Esta palestra é para ajudar os espíritos encarnados. No trabalho a gente orienta, evangeliza, doutrina, chame-se do que se quiser, aos espíritos encarnados, para tentarmos que eles mudem de caminho, para tentarmos que mudem de procedimento, para tentarmos que eles não continuem a fazer o mal. Eles, aqui vamos chamando a atenção para que as pessoas procurem mudar-se, procurem transformar a sua vida, corrigir o seu percurso. Mas não corrigir nada. Eu tenho que ir à sala, senão eu não fico bem. Porque não vai ficar nunca. Mas não vai ficar nunca. Aquilo é como usar uma bengala. Depois de usar, olha, será difícil deixar... Não é porque partiu uma perna, partiu um braço, ou seja o que for. Mas é porque a pessoa está a caminho de não sei o quê, não há nada a fazer. É preciso mudar, e isso a gente pode mudar porque é em espírito. Nascer de novo em espírito. E o corpo terá que haver um para nos receber. Com esta coisa toda que ninguém quer ter mais que um filho, daqui a pouco tempo só temos metade da humanidade, porque cada casal devia ter 2. Morre o homem, tem um para substituir. Morre a mulher, tem outro para substituir. Só vai um. Já viram? Diz que daqui por não sei quantos anos Portugal só tem 6 milhões de habitantes. Passa de 10 milhões para 6 milhões. O que é real é que nós não fazemos nada para mudar as coisas em nós. Não fazemos nada. Então é necessário, ao ouvir estas palestras, perceber que o grande tratamento para os encarnados, que somos espíritos, é um tratamento magnético, é um tratamento energético, é aquilo que a gente precisa para libertarmos, às vezes, libertar a carcaça, libertar o corpo físico daquela bodorra, que às vezes é bordoada que levamos dos olhares, dos maus olhares dos outros, da inveja, do egoísmo, do ciúme e por aí adiante. Então é preciso que a gente ganhe uma estrutura de defesa. Se a gente tem a coisa, os níveis em baixo, atesta os níveis. E o atestar os níveis é pelo conhecimento, pela evangelização, pela explicação das leis da vida e, simultaneamente, pela energia que a gente nos falta, por razões diversas, porque a vida é amarga, porque a vida é difícil, porque a gente não tem estrutura para reagir.
Não tem estrutura para reagir contra as adversidades. E porquê é que não tem estrutura? Porque não se modifica, porque não atrai para si as boas vibrações, os bons fluidos, os bons espíritos. Como é que pode? A gente passa a vida a falar na vida do vizinho, a falar na vida alheia, a falar nisto, a falar naquilo, a invejar aquilo, a criticar este, a criticar aquele, sem fazer uma autocrítica a si mesmo. Eu não posso fazer isto porque eu não devo. Então não faço. Não! O outro não pode fazer, o outro não deve fazer, o outro é assim, o outro é tal, é cozido e frito. Então a gente não faz nada. Não voltes a fazer. Não voltes a fazer. Agora, Senhor, agora. Não voltes a fazer. Falou ela para a mulher adúltera. Então, mas eu tive 7 maridos. Mas nenhum era o teu. Agora não voltes a fazer. Não voltes a errar. Não voltes a pecar. Que é o que diz o padre quando as pessoas vão à confissão, não é? Ato de contrição. Meu Deus, professor infinito, está bom. Juro firmemente me dar com mais tornar a ofender. Espero o perdão das minhas culpas pela vossa visita misericórdia. Amém. E pronto, continua tudo na mesma. No dia seguinte é exatamente a mesma coisa, não mudou nada. Porque nós acreditamos no que dizem os auto-eleitos representantes de Deus na Terra e não aquilo que Jesus disse, que é o intermediário primeiro, principal, de Deus para os homens. Não voltes a fazer. Agora, alguém te condenou? Não. Eu também não te condeno, mas não voltes a fazer. Mas não voltes a fazer. Não é prometes que não voltes a fazer? Eu prometo tudo, Senhor. E no dia seguinte está tudo bem e volta a fazer. Ou voltamos a fazer. Todos. Não há ninguém que possa dizer, eu não faço. Nós podemos alguns fazer menos. Mas ainda não estamos numa situação em que possamos dizer, não faço mais. Nunca mais fiz. Não é verdade. Mas você fez isto assim, já não me lembrava, mas claro. Né? Eu quando vim à confissão, aqui há muitos anos atrás, já, 36, 40 anos, aqueles pecaditos, né? Ou aqueles pecadões que a gente não queria falar, recolhiam todos naquela caixinha que é do não me lembro. Tenho mais. Não me lembro. Não lembro. Está tudo bem, então está tudo perdoado, tal. E vai em paz e reza um terço de pé. Com os joelhos, ou 2 Ave-Marias. Se a pessoa tivesse olhos verdes, né? Diz o povo que olhos verdes são traição. Mas essa coisa não funciona. Ai, que olhos belíssimos. Pega lá, reza uma Ave-Maria, um Pai Nosso. Tem olhos negros, que eu não gosto de olhos negros, reza um terço ou 2 de joelhos, que eu rezei alguns de joelhos. Atenção. Olha, que devia ser também um traste, cuidado com ele e tal. Às vezes era por simpatia, não é? Havia uns padres mais simpáticos. E a gente, quanto é que te dá de penitência? E a ti? Agora para a próxima vou ao mesmo, que também dá menos penitência. Como se a penitência não fosse a mudança interior, a modificação, não voltar a fazer, não voltar a prejudicar o próximo, não voltar a mentir em relação ao próximo, respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe, digamos como dissermos. As pessoas não respeitam, nada, não honram pai nem mãe, nem família, nem sociedade, nem coisa nenhuma. São eles, e não mudam. Como é que é possível afastar de nós, daqueles que extinção, procedem, os espíritos que nos fazem mal, que nos perseguem, que não deixam que a gente durma, que não deixam que a gente tenha sossego, que tenha paz e que nos prejudicam de todas as maneiras. Como é que afastamos isso? Diz-me quem és, dir-te-ei com quem andas. A gente, aquilo que é, atrai para junto de nós idênticos espíritos. Tal como a pessoa que bebe uns copos vai comprar outra que bebe para ir comer os copos. Agora pagas tu, agora pago eu. E os fumadores é a mesma coisa. Há aqueles fumadores de semadão, não é? No meu tempo havia, agora não sei se continua a haver. Ou se há mais semadão, não é? Semadão fumo, se não me dão, não fumo. No nosso tempo ainda havia os provisórios e os definitivos, não é? Os provisórios eram mais baratos que os definitivos. Então a gente provisoriamente comprava aquelas coisitas que, pronto, mas matava. E outros fumavam barbas de milho, embrulhadas em jornal. Agora essas barbas de milho são droga. E anda aí muita gente, muitos pais com os olhos fechados. Parece uma coisa qualquer. Havia antigamente a mortalha e o tabaco. Mas agora são a mesma droga que viram naqueles enrodilhados. E depois é a desgraça que a gente vê. Desgraça de muitas famílias e de muitos jovens que acabam numa situação dramática. De doenças que às vezes ninguém descobre quais são as doenças. Morreu de repente. Poxa, ninguém morre de repente. Há um ataque cardíaco, mas há antecedentes para haver um acidente cardiovascular. Há antecedentes, não é, agora assim de repente, não.
é os procedimentos, e esta vida agitada. Como é que é possível que uma pessoa passa o dia, catrabum, 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 a gente vê os estudantes nos cafés, com a cor, tudo alto, a estudarem. E quanto maior for a música, mais forte, mais melhor. Catrabum, catrabum. E às vezes até e a botânica, não sei o quê. E isso faz com que hoje tenhamos acidentes cardiovasculares numa idade, por exemplo, no meu tempo, era raríssimo. Mas raríssimo acontecer. Acidentes cardiovasculares com 20 e poucos anos, com 18, com 16 anos. Era raríssimo, quase não soubia falar nisso. Agora é quase o pão nosso de cada dia. Mas porquê? É possível que uma pessoa esteja serenamente, sempre com aquilo, bom, 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 que a pessoa quando ouve esse barulho, aqui o coração, bum, bum, bum. É possível equilibrar a taquicardia, equilibrar o ritmo cardíaco? Não, é arritmia, é mais não sei quantos dias, é mais não sei quantos que deixa evadir e é mais um pumba. E aí vai. E assim, foi desta para melhor. A esmagadora maioria vai desta para pior. Não vai desta para melhor. Há pessoas que não, por exemplo, há moços, há jovens que morrem em acidente de viação que não lembram a ninguém, quer dizer, às vezes, eu recordo-me de casos que eu soube, conheci de perto, irem 4 jovens num carro, o condutor, o pendura e o de trás ficarem bem, e o outro na ponta morrer. Morrer, uma pancada na cabeça, uma coisa qualquer. E como o avião do Mogadiscio, ou não sei o quê, que caiu, morreram todos, exceto um bebê de 2 anos, que é ao colo da mãe, que a mãe, para o proteger, agarrou, amparou no embate, e a criança salvou-se, a única criança que salvou, e que nós tivemos a oportunidade de falar com a mãe, de esclarecer a mãe, aqui num trabalho que tivemos, que apareceu a queixar-se que lhe tinham roubado o filho. Tinham roubado o filho, porque naturalmente o filho estava vivo, ela estava morta. E os socorristas, os bombeiros, lá na coisa, foram tirar a criança viva para levar para o hospital. E ela ficou com a ideia que o tinham roubado, que o tinham tirado do colo, naquele instinto maternal de proteção do seu filho. Mas ele agora falava lá português. Então. Os espíritos falam o pensamento e utilizam a bagagem de cultura que a pessoa tem, às vezes é pouca cultura, falam assim coisas. Às vezes é muita cultura, falam de outra maneira, de acordo com a cultura que tem o médium, que tem o comunicador, ou o intercomunicador, ou o médium intermediário. Então a gente tem que saber conhecer tudo isto. Mas vou lá acender o trabalhinho, tira-me os espíritos, a coisa e tal. Não tem nada, ninguém tira coisa. Quero afirmar aqui, sem quaisquer dúvidas, que muita gente vai à sala de trabalhos e os espíritos que se manifestam não têm nada a ver com ela. Não tem nada a ver com ela. E há pessoas que estão aqui no passe e não sei o que mais e tal, e que as entidades que as acompanhavam são levadas a essas salas. São levadas a essas salas. Já contei aqui 2 irmãs de 78 anos aí da cidade. 78, não sei se eram gêmeas, agora sinceramente não me recordo. E um dia uma delas tinha trabalho, veio pedir, olha, não se importa, eu dou o lugar à minha irmã, porque ela está pior do que eu. Eu não me importo de nada, pode sim senhor e tal. Então pronto, ela pode ir e tal. Não, a senhora vai também entrar. Mas eu dou o meu lugar a ela. Está bem, não faz mal, fica atrás de uma cadeira. Ficar na sala atrás de uma cadeira. E a senhora lá foi tratada a irmã, que estava muito mal, e no fim perguntamos àquela que tinha dado o lugar, então como é que está? Olha que eu nunca saí daqui tão bem como estou hoje. É dando que se recebe. É dando. É preciso entender estas coisas. Eu posso não ter trabalho, aceito. Que os outros precisem também ter trabalho. Mas há pessoas que são especialistas em só elas precisarem, só elas é que precisam. Os outros não precisam de nada. Às vezes já fazem um teatro, caem para o lado, não sei o quê, só para irem à sala para ver se têm trabalho no dia que têm passos. Julgam que no trabalho vai resultar uma coisa, não resulta nada. E há pessoas que aceitam, dizem tudo bem, pacientemente, eu não estou muito bem, mas pronto. E são acolhidos as entidades que andam com ela nas salas. Porque no mundo espiritual não está tudo a dormir, não. Às vezes a pessoa não é sincera, não é verdadeira, não fez nada para mudar, não fez nada para melhorar, e vai à sala e é ajudada. É injusto, Deus não é esse ser injusto que a gente criou. Mas a outra pessoa, coitada, até que precisava, tem um problema grave, hoje passou por isto, passou por aquilo, e vai embora com o passe e não recebe, vai receber mais do que aquela que egoisticamente ultrapassa toda a gente, para ver se vai à frente de todos. E isto é que preciso que a gente entenda. Os espíritos sabem de que a gente precisa. E há muitas pessoas que estiverem bem, fazem uma vida outra vez flauteada. E se estiverem malzitos, enquanto
Estão a fazer, não é? A língua comprida, blá, blá, é maior que é como as coisas, não é? Os camaleões, não é? Tinham aquela língua. Mas há pessoas que são piores que os camaleões porque a língua não lhes cabe na boca. E como não cabe na boca, blá, 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 blá. Então, jogam que por falar, não é? Que veio um dia que, ai, que dor aqui e tal, pararam de dizer mal. Agora é uma chatice, porque a medicina já tem recursos para tirar as dores. Ele pega lá mais um comprimido, mais uma injeção, e continua com a língua comprida. Então não é bom que venha outra bastonada daquelas de dor para a pessoa se calar. Por isso é que a pessoa pode ser tratada pela dor ou pelo amor. Pode se libertar dos seus problemas do passado pelo amor. Não quer pelo amor, vai pela dor. Porque Deus é justo e é bom. E não quer que nenhum dos seus filhos, das suas criaturas, se perca na estrada. Então vamos aprender esta história. Não se turve o vosso coração. Se é mais o Pai, ou é mais também a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma relação que nós devemos esclarecer para a nossa conduta. E como devem calcular, a mim interessa-me que eu mude, que eu modifique, que eu me corrija, que eu me aperfeiçoe. Se os outros querem ou não querem aperfeiçoar, mas tenho a obrigação de chamar a atenção para aquilo que é necessário fazer, para que a nossa vida mude, melhor, se transforme. Se eu não o fizer, por omissão, entrarei naquele jogo. Serei julgado pelo pelo mal que fizer e também pelo bem que podia ter feito e não fiz. Podia ter feito e não fiz. Porque às vezes a gente encontra gente nas trevas mais dolorosas e diz assim, bolas, suicidou-se, eu podia ter ajudado, podia dar um conselho, podia dar uma orientação, podia dar a mão e não o fiz. Também sou responsável. Em consciência. Portanto, vamos interpretar as coisas com clareza. Jesus não disse nada, absolutamente nada, que não respeitasse a nossa vida. A nossa geral. Não disse para que nós acusemos o outro, apontemos o outro, mas para que nos corrijamos a nós próprios. Sede perfeitos, como o meu Pai e vosso Pai é perfeito. Vamos fazer a nossa irradiação pelos doentes. Eu queria dizer que o porco no espeto, que era o convívio que nós íamos fazer aqui em Viseu, não pode ser no dia 22. Pedimos autorização à Câmara para usar o Fontelo e nesse dia há uma concentração de 600 crianças ou não sei o quê. E os jogos, vai haver jogos da malha, jogos tradicionais, jogos assim, jogos assim. De maneira que vamos ter que alterar e provavelmente para o dia 29, que é a semana a seguir. E estamos também aí com um protocolo possível com juntas de freguesia, para que seja um convívio mais abrangente. Todavia, a Serra da Freita vai continuar a ser no dia 13 de julho. E é 13 de julho porque é antes da entrada de férias, muita gente que vai no dia 15, aquelas quinzenas, 15 a 31, pá. E, portanto, será no dia 13 em princípio. E o custo da viagem para a Serra da Freita são 10 euros por pessoa. 10 euros por pessoa. Depois, claro, cada um leva as sardinhas e as coisas. Nós vamos garantir a ocupação do território às 7 da manhã. Vai uma equipa para lá para tomar conta daquelas coisas de assar, de cozer e não sei o quê. E depois, pronto, cada um leva o que quiser. Partilhamos os farneios uns com os outros, trocamos tudo uns com os outros. Não é preciso levar muita coisa. Se cada um levar a comida para si, todos levam para si, depois trocamos uns com os outros. Não é preciso levar comida para um parou para 2 pessoas ou um cabrito para uma pessoa. Mas quem quiser levar pode levar um leitão, um cabrito, um boi, uma vaca, uma coisa qualquer. Não será necessariamente um porco no espeto. O porco no espeto já está mais ou menos apalavrado e deverá ser, ainda não combinei com os meus pares, exatamente será no dia 29, 22, está posto fora de questão, não vai poder ser. Então, faz favor, tenham os papelinhos, escrevam-se. E santa paciência, 10 euros, tenham lá santa paciência.
Uma viagem de carro até lá gasta para aí uns 50 só de combustível. Então o resto. Raptaram, isto é como na Nigéria, raptaram aí umas 20 ou 30 crianças. Faltam os José Pedros maiores, nós fomos lá chamados. Eu vou chamar outra vez. É um momento em que oramos pelos doentes, em que os lembramos, em que os colocamos um pouco no nosso pensamento, em que por eles podemos irradiar um pouco da nossa paz. O sofrimento continua a abundar. A sociedade o demonstra, às vezes bem perto da nossa
na nossa casa, nos nossos amigos, na nossa aldeia, no nosso país, neste mundo terra. É um mundo de dor, é um mundo de expiação e é um mundo de provas, como nos dizem os Espíritos. Por isso, Senhor, este momento queremos lembrar aqueles que mais perto recordamos, aqueles que eventualmente estejam acamados, quer em casa, quer nos hospitais, aqueles que possam estar a ter que cumprir penas, afastados da família, da sociedade, aqueles e aquelas por razões que só eles sabem, estão relegadas para os antros do vício, da prostituição, da miséria. Lembramos todos, Senhor, e neste momento podemos doar-lhes um pouco de nós. Sabemos que envias ao nosso meio os Espíritos abençoados, aquelas falanges que recolhem nos ambientes de oração as vibrações que aqui são produzidas quando pensamos bem como é o momento. Por isso, Senhor, a nossa oferta é pouca, é pequena, sabemos isso, mas é dada com sinceridade, que esses nossos irmãos sejam beneficiados quando tiverem essas condições. Por isso, a nossa oferta segue, é colocada nas tuas mãos, Senhor. Tu a podes multiplicar. Falo por nós e bem abençoado sejas sempre. Eu
chegámos ao final do nosso contacto com os espectadores da TV Espírita. Cá vos esperamos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, a partir das 20h30. Nós vamos continuar com os nossos